Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Eu sou o Elton Orvati, sou o CEO aqui da Biconte e vou conduzir com você aqui mais um episódio especial do Bicast. Para você que ainda não nos acompanha, estamos aqui no YouTube e no Spotify. Então, clica aqui, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos, porque toda semana um conteúdo muito especial para você que quer aí ter insights, tirar algumas dicas de pessoas aí que tem algo muito importante para te oferecer. Hoje nós vamos falar de um tema aqui muito importante, né? A gente vai mergulhar aqui sobre a importância aí da psicologia e da terapia, né, dentro do empreendedorismo, a importância da saúde mental. E para a gente tratar sobre esse tema, que é um tema importante aí, a gente tirar alguns tabus, tirar algumas barreiras aí, principalmente quando se fala, né, de terapia. Nós estamos aqui hoje com uma convidada que é especialista, ela é psicóloga, né, o nome dela é Vitória da Cunha Pedruzzi, ela é psicóloga clínica. Ela tem vasta experiência aqui. Eu nem vou ler, gente, porque a formação dela é quase um livro de tão especialista que ela é. Hoje eu tenho o prazer de conversar com ela para a gente tratar sobre esse tema muito importante. A Vitória é nossa cliente aqui na Biconte e para mim é uma satisfação ter você aqui hoje, Vitória. Seja bem-vindo ao Bicast. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz em poder falar desse tema que, né, eu adoro, não tem nem como falar. Muito bom. E você foi selecionada a dedo pelo nosso time. A menina que te atende, né, ela tem um carinho muito especial por ti e ela falou, a Vitória precisa ir lá no Bicast, conversar com você, ela é um amor, ela é muito especial. E por isso o convite para você trazer aí todo o seu conhecimento, tratar sobre um tema importante e a gente bater papo, se conhecer, né? Uhum. E conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Mas antes de tudo isso, né? Vamos apresentar a Vitória. Quem é a Vitória? Antes de psicóloga, né? Acho que é um pouco importante eu falar que eu sou uma pessoa que gosta muito da psicologia, mas tem o outro lado, claro. Sim. Né? Eu sou atleta amadora. Olha, que legal. Sou atleta amadora. Antes não era assim, claro. Mas depois de um tempo eu comecei a me ligar ao esporte. Agora eu me considero atleta amadora. Eu corro. Olha. Eu corri minha primeira meia maratona em abril. Que legal. Então a Vitória é uma pessoa que ela estuda muito. Eu estudo muito, então a minha rotina é 80% estudo, né? Isso inclui meus pacientes, claro, porque o trabalho clínico, ele é do lado, assim, lado a lado, né? Então, a gente atende e estuda ao mesmo tempo, porque atender é estudar o caso, não tem como. Não existe uma fórmula, né? A Vitória é estudo, é trabalho e é também o esporte. Então, quando se pergunta quem é a Vitória, eu falo que a Vitória é a profissão, é o estudo e tem esse lado que poucos sabem, que é o lado da Vitória atleta, né? Então, eu sou atleta, eu treino bastante, então eu tenho que conciliar os estudos, essa vida um pouco de atleta amadora e de carreira. Então, eu trabalho, estudo e treino. Uau, que legal. Isso eu não sabia, foi novidade aqui pra mim. Olha que legal, que um bacana. lado um pouco mais pessoal, né? E esse lado de atleta, já tá com você desde a infância? Não. Surgiu foi quando? Foi algo da terapia. Olha. Com certeza. Porque assim, o exercício físico, a atividade física é algo muito importante. Isso eu sempre tento trazer pros pacientes, pras pessoas que são amigos, conhecidos. Mas é difícil a gente colocar em prática, é difícil a gente entender também e aprender a importância disso. E foi durante a terapia que eu aprendi, né? Que eu tive que começar a ver que realmente eu tenho que ir atrás, até eu descobrir qual que eu gostava e até virar rotina. Então, não foi desde a infância, claro, não foi. E falando um pouco da minha vida pessoal aqui, o meu pai sempre foi uma pessoa que fez exercício físico, que incentivou, que era uma pessoa que corria, sempre correu, ele corre hoje também. E aí eu comecei a me espelhar, a ver como um exercício que talvez eu gostasse. Eu olhava e pensava, nossa, se ele corre tudo isso, por que eu não posso? Né? Ou porque, como que eu faço para correr também? Quando eu comecei a testar, eu mexi na corrida. Mas antes da corrida, eu tentei musculação, eu fiz também musculação. Tem que fazer hoje em dia também, para fortalecer.
Mas eu fiquei muito tempo na musculação, fiquei também no funcional, tentei dança também, eu dancei por muito tempo. Porque é um processo até você achar a atividade física que você gosta, né? Então, e tornar aquilo prazeroso. Exatamente. Não pode ser sofrido, Não pode ser sofrido, tem que ser um negócio gostoso. Não pode ser sofrido. Então pode ser a caminhada para alguns, pode ser a dança, pode ser o beach tênis agora, né, que tá em alta. Pode ser o vôlei, tem muito tipo de atividade física, exercício físico também. Mas demora pra pessoa começar a gostar e ver que tem que ter ou não. Tem também a intensidade, a frequência, para cada um é uma, né? Mas para mim já virou algo que faz parte, até que eu sou atleta, né? Porque para uma pessoa fazer atividade física é uma coisa, agora virar algo assim para ser atleta é outra coisa. Amadora, tá? Calma. Não compita, não é nada nesse gênero, né? Mas atleta porque realmente é algo que eu faço sempre. Poxa, mas uma meia maratona já é um desafio foi bem legal, né? Treinei 7 meses para isso, desde o ano passado. Que legal. Sim. Que bacana. Um lado mais pessoal aqui pra vocês. Você fala de um lado pessoal, mas a gente tem o costume de dizer aqui no podcast que por detrás de todo o negócio, de toda a profissão, de toda a carreira, existe um ser humano. Com toda certeza. Então tem ali as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem os seus altos e os seus baixos. E a gente tem aí as suas escolhas, né? Tudo aquilo que a gente faz para chegar onde a gente está hoje, né? Quando eu disse ali na sua apresentação que tudo que você já fez na sua vida é quase um livro, e é verdade, né? Conta um pouquinho. Você é psicóloga, né? Você é formada pela PUC aqui de Campinas. Isso mesmo. E você tem habilitações aí em especializações, né? Navega um pouquinho sobre as suas especializações aí. Certo, vamos lá. Quando eu decidi ser psicóloga clínica, eu já sabia que eu queria a abordagem TCR, que é Terapia por Contingência de Reforçamento, que é dentro da comportamental. Ah, tá. É da comportamental, mas é um pouquinho mais específica. Como a TCC, que é da comportamental. Uhum. Não é TCC, mas é como se fosse dentro da comportamental. Tá. É uma específica. Quando eu decidi já queria essa abordagem, eu pensei, não tenho tempo para perder mais, né? Vou estudar, porque eu quero ter as melhores bases. Porque na faculdade é muito cru que a gente tem. É muito pouco para ser boa na clínica, né? Então, quando eu decidi que eu queria, eu fui atrás dos cursos. Onde eu queria fazer a pós, que é o único instituto dessa terapia, né, dessa abordagem, é o ITCR, que é aqui em Campinas. Mas eu não podia fazer a pós na faculdade. Então, eu fui fazer um curso deles mesmo, que é o de introdução para terapeutas dessa abordagem, que é de 1 ano. Então, eu já comecei fazendo na faculdade. Mas eu não tinha prática. Eu não podia atender nem nada nesse curso, porque era só teórico. Então, depois que eu terminei, eu fui atrás de outros cursos, comecei a fazer o aprimoramento. Olha que legal. Aprimoramento em clínica, que eu tinha capacidade de atender. Então, fazer uma coisa mais prática no final da faculdade. No último ano de faculdade, eu fiz esse aprimoramento, que me deu mais prática. Daí, terminando, fui fazer a pós. Daí agora eu tô no último ano da pós desse curso que eu fiz, desse instituto que eu fiz o de introdução. Muito legal. Então eu já comecei a ir atrás, né, do que eu já queria. Mas isso porque eu tive a sorte de ter certeza que eu queria essa abordagem na clínica. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta. E agora na outra pós. Sim. E como que a psicologia surgiu na sua vida? Como que você decidiu pela psicologia? Como? Nossa, acho que é melhor eu falar quando não. Olha. Difícil, porque desde que eu me lembro, assim, que a gente começa a falar de profissão, sempre foi a psicologia. Mas eu não sabia dizer o porquê. Então eu comecei a pensar em outras possibilidades para procurar não ser psicologia. Nossa, não é possível que eu quero psicologia, só psicologia. Então, fui nas letras, pesquisar jornalismo, mas não encaixava. Fui fazer orientação profissional, né? Que a gente procura o máximo para tentar achar uma possibilidade que não seja aquilo que você quer desde criança, né? Que não é possível. E aí eu fui procurar outra possibilidade na orientação, inclusive com quem eu fiz orientação profissional é a minha psicóloga até hoje. Olha que legal. Tô com ela há muito tempo. E lá apareceu, né? 98% psicologia ou era serviço social, alguma coisa assim. E aí eu falei, é isso, né? Não tem como eu fugir. Quase que eu pensei em medicina para psiquiatria, não sei porquê. Não sei porquê, não sei como que eu consegui ser psiquiatra na minha vida. Mas acabou sendo psicologia. Então não tem, acho que, muito motivos do porquê que eu fui pra psicologia, mas o porquê que eu fiquei na psicologia talvez tenha mudado. Porque a gente entra com uma
imaturidade muito grande. Mas quando a gente começa a trabalhar com a psicologia, talvez a gente vê que os motivos mudam, né? Quando a gente começa a ter contato com os pacientes, com as outras áreas da psicologia, talvez os motivos de ficar na psicologia mudam, né? Cada caso é um caso. Exatamente. E você é um constante aprendizado na psicologia também? Com certeza. Ser psicólogo, acho que também na área da saúde, é constante estudo. Não tem como a gente ser psicólogo e não estudar para sempre. Cada caso é um caso. A gente tem que estudar todo caso, a gente estuda alguma coisa nova. E também a gente aprende muito com os pacientes. Com certeza. Isso é uma coisa que não tem como não dizer aqui. Todo paciente me ensina alguma coisa. Incrível. Que legal. Muito bom. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre... para mim é um universo novo, né? Por mais que eu tenha passado já por terapia... Ia perguntar. Né? Já passei por terapia. Já tive momentos que... esse processo de você... eu acho que é muito interno, né? De você falar, não, eu acho que eu tô bem, eu não preciso mais fazer a terapia. Eu acho que tem que ser do paciente, né? Eu me senti que eu já não precisava mais, que eu me dei alta, né? Não esperei o meu terapeuta me dar alta, né? Então, eu acho que é importante você também ter esse autoconhecimento, né? De saber quando você precisa e até o momento que você acha que aquilo já está resolvido, né? Mas os fundamentos da terapia, o impacto disso, né? Na pessoa. Você gostou que você já comentou, né, que isso já faz parte intrínseca de você, né? Mas como que a terapia moldou a sua vida? Nossa, terapia mudou minha vida, com certeza. Nossa, é difícil falar disso. Não sei nem por onde começar. Tá, já sei. Na verdade, se eu não tivesse feito terapia, eu não estaria nem aqui. Pra ser bem sincera, aqui no podcast. Calma. Olha que legal. Calma. Porque eu tinha muito medo de me expor. Eu tinha muito medo de exposição. Pra você ter ideia da ansiedade, né? Disso, de exposição, eu não levantava no meio da sala de aula pra ir no banheiro. Olha. Não levantava. Não sei, pela questão de qualquer olhar, por estar exposta. Eu tinha um medo muito alto de exposição. Eu fazia, na verdade, todos os trabalhos escritos para não ter que apresentar. Todos. Assim, as minhas amigas falavam, tá bom, Vi, você faz tudo escrito, tudo que tiver que fazer, slide, relatório, tudo eu fazia para não ter que ir lá falar. Mesmo se fosse 10 segundos, falar meu nome, qualquer, assim, sabe aqueles primeiro dia de aula, apresentar nome? Eu odiava. Assim, eu não gostava. Qualquer situação de exposição, pra mim, era de extrema ansiedade. Então, com a terapia, na terapia eu comecei primeiro aprendendo por que eu tinha isso, né? Por que esse medo, por que essa ansiedade, exposição. Pra depois aprender ferramentas de enfrentamento, né? Aprender como lidar com essa ansiedade. Claro que foi um processo, foi tudo junto. Pra conseguir depois, né? E melhorando. E claro, eu consegui apresentar trabalho, consegui depois fazer aquela palestra que eu comentei, né, quando a gente estava conversando, e consegui enfrentar. Então a terapia, ela começou a me ajudar principalmente nas ferramentas de enfrentamento de dificuldades. De enfrentar o medo de exposição é só um exemplo que eu dei. Mas ferramentas de enfrentamento é muito importante na nossa vida. Porque a vida é cheia de dificuldades. A gente não controla, né? Sim. A gente não controla as variáveis. E ter as ferramentas de enfrentamento é o mais importante. E começou por aí, né? A terapia começou a me ajudar a enfrentar as dificuldades que eu não sabia lidar sozinha. Né? Não que a terapia me dava as respostas. Ela me dava como, né? O como, né? A ter as ferramentas sozinha. E o legal é que você teve essa consciência, né? Que você tinha essa... Posso dizer bloqueio? E buscou uma solução, porque muita gente passa pela vida e acha que não, eu sou assim mesmo. Na verdade, a terapeuta, minha psicóloga, que identificou um pouco assim, nossa, mas como assim você só faz trabalho escrito? Entendi. Então, às vezes a pessoa tem a consciência que tem essa questão que tá atrapalhando, às vezes não. Às vezes não, às vezes é inconsciente. Às vezes não, exatamente. Outra coisa foi a questão da atividade física, que foi importante eu desenvolver, né? Ver a importância, porque tem gente que não enxerga que tem essa importância. A questão da autoestima, do autoconhecimento, com certeza. Porque se você não conhece o seu sentimento, você não conhece como você se comporta, você não vai saber também como solucionar isso.
Às vezes as pessoas não sabem como elas estão se sentindo numa determinada situação. E com autoconhecimento na terapia foi muito importante pra mim também. A entender como eu estou me sentindo pra também saber como que eu devo agir na situação. Ou, por exemplo, não, eu sei que eu tô me sentindo assim, porque isso já faz parte do meu padrão de comportamento. Então eu sei que eu tenho que, né, parar pra pensar que isso é uma questão, por exemplo, de estresse. Então eu sei que eu tô estressada agora, então calma. Vou fazer de tal maneira, vou fazer outra coisa ao invés de agir dessa maneira, né? E também a terapia me ajudou muito a entender a importância do ambiente que eu estou. Quando eu falo ambiente, eu falo, por exemplo, o contexto. Não o ambiente, por exemplo, o estúdio que a gente tá. Certo. Mas o contexto. Então, as minhas relações amorosas, amizade, o trabalho que eu estou, onde eu estou estudando. Tudo que envolve o meu contexto. Para eu poder ver para que lado eu tenho que ir para poder me desenvolver melhor. O ambiente. O ambiente, exatamente. Legal. Foi na terapia que eu aprendi a ver essa importância do ambiente. E saber para onde que eu tenho que ir para poder, né, desenvolver melhor ou não. E, Vitória, você volta a falar sobre atividade física, né? A atividade física, qual é o impacto dela, assim, na questão no ser humano? Tem alguma questão hormonal? Nossa, isso aí é assunto para horas. Eu acho que aqui daria um outro podcast só desse tema. Mas tem. Temos muitos impactos hormonais, impactos de neurotransmissores, neuroquímicos. Temos também a questão da autoestima. A atividade física, de fato, ela ajuda para muitas questões para as pessoas, né? Eu vi isso na prática. Eu falo para os meus pacientes bastante sobre atividade física. E alguns, quando eles começam aí, eles falam, nossa, você tinha muita razão, Vi. Ou psi, enfim, como eles me chamam. Porque, de fato, tem muitos impactos, tem muitos resultados. Então, tem os neurotransmissores, que são os resultados neuroquímicos que a gente fala, né? Então, também a atividade física não é só neuroquímica. É também o ambiente que a pessoa muda. É também aquilo que a pessoa acha para fazer de diferente. Legal. Então, por exemplo, a pessoa pode criar um hábito. Então, às vezes a pessoa que não faz nada, que talvez seja uma questão de depressão, ela acaba fazendo alguma coisa, ela acaba saindo de casa, acaba achando um ambiente novo. Às vezes ela acaba tendo um ciclo de amizades, vamos dizer assim. Que às vezes não é só academia, atividade física que a gente fala. Às vezes é aula de dança. Então acaba tendo um ciclo de amizades, por exemplo. Então a atividade física, a gente não pode enxergar apenas como algo de neurotransmissor que a gente acaba vendo por aí, né? Que a gente vê muito na rede social. Serotonina, isso e aquilo. Não, pode, claro que é o mais importante também, mas não só. Ela envolve muito mais do que isso. Muito mais só que é perda de peso e etc. Sensacional. Sensacional. Mas isso é um tema... Mas é um tema à parte, tema né? muito bom, se a gente for por esse caminho aí... Exatamente. Mas, viu, um tema importante aqui, Sr. Duca. Com certeza. Precisamos fazer atividade física. E eu já te chamei várias vezes pra gente ir junto, pra um estimular o outro, não ajuda, né, Vitória? Ainda. Então, publicamente aqui, Sr. Duca, vamos lá fazer uma atividade física lá, uma musculação, uma corrida. Vitória, o Duca até comentou ali, saúde mental e o empreendedorismo. É um tema que eu gostaria de tratar contigo, né? Porque existem alguns desafios do empreendedorismo. A vida do empreendedor é um desafio tremendo. Eu tô falando isso porque eu sou um empreendedor e lido com muitos empreendedores, né? Então hoje, só na Biconte ali, a gente tem vários empreendedores que têm os seus conflitos, né, internos e externos. Quando eu falo interno, tem a equipe ali, pessoas, gestão, processos, quando eu falo processos operacionais, e aí tem as dificuldades ali que acontecem no dia a dia do empreendedor. Fora isso, tem a concorrência, o mercado, os preços, a política, o dólar, aumentou o preço do fornecedor. É uma pressão o dia inteiro. O empreendedor, ele acorda já pensando no negócio, ele vai dormir pensando no negócio. Quando chega em casa, ele só fala do negócio e aquilo vira uma bomba relógio. Eu falo isso pelo nosso bate-papo que eu tenho com muitos colegas, com muitos clientes. Mas você, como psicóloga, né, na sua visão, quais são os principais desafios aí para a saúde mental dos empreendedores hoje em dia? Olha, na minha opinião,
eu vou falar de forma geral. Eu acho que o desafio, de fato, é ter uma saúde mental equilibrada, né? Nessa rotina de empreendedor. Eu até me considero uma, claro, né? Sendo psicóloga clínica e autônoma. E também tem a sua empresa. Claro, tem a minha empresa. De fato, é ter uma saúde mental equilibrada e conciliar tudo isso. Porque o estresse da rotina, o estresse de não saber o resultado, ter um resultado incerto, o medo também, às vezes, do fracasso, eu acredito que é um estressor. O estresse é muito alto. Eu acho que o estresse é o principal desafio, claro, né? Decorrente de tudo isso que você falou, da rotina, que exige o quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional é muito difícil de se ter. É muito difícil ter inteligência emocional para conciliar tudo isso que você falou, da rotina, dos estressores internos e externos, né? Se você é sozinho ou se tem equipe, tem muitos estressores. É estresse vindo de tudo que é lado, é estresse. E sem citar a questão familiar, isso filhos. Que eu ia falar, para conciliar junto com a vida pessoal. Exato. Então é a vida profissional com a vida pessoal para conciliar. Isso é muito estresse. Você tem que ter uma inteligência emocional para lidar com isso. E é muito difícil. Então eu acho que o maior desafio de um empreendedor é ter essa inteligência emocional, né? Que o que é? Ter a saúde mental. É muito difícil. E existe uma fórmula para isso? Não existe uma fórmula. Uma fórmula não existe. Não existe. Primeiro, você tem que entender qual que é o maior desafio. E você precisa de ajuda, se você realmente não tá conseguindo. Porque tem gente que, né? Sempre tem aquela pessoa que sempre tá bem, né? Sim. Mas é difícil. Ô, Vitória, existem muitos coachings na internet, né? E esse tema inteligência emocional, parece que eles apropriaram como algo deles, né? Apropriaram. E não é algo assim que um psicólogo que poderia falar isso com muito mais propriedade. O que é a inteligência emocional? E como que eu posso desenvolver essa inteligência emocional? A inteligência emocional, quando a gente vê na internet como coach, né, que você fala, sim, parece uma coisa muito fácil, né? Parece que você tem um acessório. Um processo, uma fórmula mágica. É como se fosse um acessório, né? Eu tenho inteligência emocional. Compra o meu curso aqui, usa o meu brinco, que é a inteligência emocional aqui, né? Em 10 passos. Mas não é assim. Eu acho que a inteligência emocional, eu falo dessa maneira, porque é fácil de entender, né? Sim. Mas é como se fosse assim, a sua capacidade de lidar quando aparecem os conflitos de maneira mais saudável possível. A inteligência emocional. É não se abalar também com as crises, né? Porque assim, quando acontece um imprevisto, quando acontece uma crise pontual, né? Na questão do empreendedorismo, essas coisas que é tudo muito incerto, né? Não é nada estável. Tudo na vida, né? É tudo na vida muito estável. Requer inteligência emocional. Que tem a resiliência também, que é uma palavra muito forte. Que a resiliência tá ligado à questão da fênix, sabe, né? De ressurgir, que é saber lidar com as dificuldades. Então, a inteligência emocional é você saber lidar com um momento difícil. É você saber lidar da melhor forma pra você. Que pode ser diferente da minha, que pode ser diferente da dele, que é diferente de qualquer pessoa. A inteligência emocional tá ligada com você saber lidar com aquela situação, né? Com a dificuldade pontual que tá acontecendo da melhor maneira. Navegar nas emoções. Saber... não é não ficar nervoso. Não é, exatamente. Tipo assim, eu senti, mas beleza, navegar nas emoções. Não é quando apareceu o estresse e a questão triste, você não pode ficar. Você tem que ficar bem o tempo todo. Sabe? Que aparece bastante isso, né? Você ter essa consciência em ter uma inteligência emocional. Você lidar quando você não tá bem, entendeu? É tipo assim, o dia tá estressante, por exemplo. É você ver que você tá estressante, e como você vai lidar com esse estresse. Não, você não pode ficar estressante ou faz bem isso, é isso mesmo. Eu saio pra tomar um milkshake. Perfeito. Isso é a sua forma de lidar com o estresse. Resolvi. Exato. A dele pode ser outra, entendeu? E a minha é outra. E é esse que é a inteligência emocional. Perfeito. E não abalar. Claro que tem gente que não consegue lidar muito bem. E aí tem que fazer terapia. Descobrir na terapia como lidar com isso tudo. Legal. Conciliar a vida pessoal com a vida profissional. É o maior desafio. Pessoal com o profissional. Porque dentro da pessoal também tem questões. E dentro da profissional também. Não, totalmente. Totalmente. Porque, na verdade, a gente tenta separar, mas está tudo misturado, né? O ser humano que vai lá para a empresa é o mesmo que tem lá, que acabou discutindo com o filho, com a mulher, com o chefe. É a mesma pessoa, né? A gente tem que saber lidar com essas emoções. Um exemplo de inteligência emocional. Quando algo acontece na empresa, não levar para casa.
No sentido de não descontar o estresse que estava na empresa, por exemplo, com os filhos. É saber fazer esse jogo de cintura. Isso é um exemplo de inteligência emocional. Perfeito. Entendeu como não é um acessório que você usa? Como as pessoas veem ter inteligência emocional. Essa é a minha opinião de inteligência emocional, né? Não existe uma fórmula padrão. Não existe. Se tiver e você achar, você me... Não, por favor, me passe. Mas existe alguma estratégia prática, assim, para que você recomenda que os empreendedores podem utilizar para gerenciar esse estresse, essa ansiedade aí? Porque a rotina é agitada. Mas existe alguma estratégia que você recomenda? Você já citou várias aqui, para quem está assistindo desde o começo, atividade física, de você poder fazer... Né? A terapia é fundamental. Isso aí já ficou no passado que fazer terapia era coisa de maluco, né? Antigamente existia uma crença que só ia para terapeuta quem era... Ainda é? Ainda, infelizmente, tem. A minha geração, tipo assim, eu tô com 41 anos. Então, a minha geração, a terapia é coisa de louco. Né? Então, tem essa crença ainda. Porque meus pais ouviram. Então, tipo, a minha geração ainda tem esse problema. Mas acho que os jovens ainda já não tem mais isso, né? Espero. Mas a minha geração ainda tem esse preconceito de terapia. Mas você já deu algumas estratégias. O que mais que você recomenda, Vitória? Olha, tem um relaxamento, uma respiração mais ou menos. É que assim, quem tem uma rotina muito agitada não vai parar, fazer um relaxamento, que demanda espaço, que demanda tempo, né? Aquele negócio, vamos parar, fazer um relaxamento. Eu sei disso, né? Sim. Tem uma respiração que eu gosto de passar às vezes para as pessoas que não querem perder tempo, que não gostam, que não têm paciência. Eu posso passar aqui para vocês, tudo bem? Claro. Que é assim, é uma respiração com 2 tempos de inspiração e 1 tempo de expiração. Legal. E quando inspirar, você vai com o cotovelo. Eu vou fazer aqui com vocês. Já pode fazer. Isso, faça. Acho que eu ia explicar. É 2 tempos inspirando com o cotovelo, né? O ombro aqui. Legal. E na hora de expirar, você vai expirar e soltar tudo. Soltar aqui, ó. Você vai desabar. Como se você estivesse realmente, né? Assim, desabando tudo. Tá? Deu pra entender? Bacana. Vocês vão fazer comigo? Vamos fazer, então, tá vamos fazer. Vou fazer uma vez, contando. Quantos segundos? É 2, inspirando. É pra fazer bem forte. E você pode segurar a mão também. Legal. Porque a intenção da respiração é fazer com que os 2 segundos, inspirando, sejam bem tensos. E na hora de você soltar, seja um relaxamento. Show. Tá? A ideia é fazer 3 vezes. Tá bom? Vamos lá. Muito bom. O ideal é para fazer durante o dia, quando estiver mais apertado, o estresse, a ansiedade. Umas 3 vezes seguidas. É uma coisa pontual para ajudar com o sintoma da ansiedade. É uma estratégia. Estresse. É uma estratégia. É uma estratégia. Porque pontual. A ideia é a gente não viver dependendo... Eu sei que existem pessoas que precisam de um tratamento clínico com medicação, tudo isso a gente não vem ao caso aqui. Mas a ideia é a gente não ficar dependendo só disso, né? A gente ter esse autoconhecimento e ter estratégias para lidar com as emoções, né? Sim, porque tem momentos que realmente só a respiração pode ajudar, pode acalmar. E é isso que a pessoa precisa no momento, né? Dá uma acalmada, dá uma desacelerada. Às vezes antes de uma reunião importante... Né? Às vezes está muito estressado, a respiração pode ajudar, sim, de fato. Legal. Eu faço às vezes, viu, gente? Eu acho que a gente tem que fazer sempre. A gente fazer sempre. Mas, voltando àquela questão da nossa... desse preconceito existente sobre terapia, falar um pouquinho da importância da terapia, né? Quem que precisa fazer terapia? Olha, a terapia não é restrita. Qualquer um pode fazer. Mas em alguns casos, é fortemente recomendada. Por exemplo, algum transtorno de personalidade, pessoas com depressão, pessoas com muita ansiedade. É fortemente recomendada. Essas pessoas, de fato, precisariam fazer terapia. Você citou alguns casos clínicos aí, né? A gente consegue identificar, porque às vezes a pessoa, ela não sabe que ela tem.
uma depressão ou um transtorno de ansiedade, uma bipolaridade, ou às vezes, né, uma questão que está até com ela desde a infância. Como existem alguns sinais que a pessoa poderia se identificar, fazer esse autoconhecimento para ela buscar a terapia? Em questão de transtorno, é muito difícil de identificar. O psicólogo identifica quando já está em terapia. Ah, tá. Mas, assim, algumas dificuldades do dia a dia para a pessoa procurar terapia, tem vários. Entendi. Às vezes a família, a pessoa que está se relacionando, que sabe identificar melhor, né, Vitória? Um exemplo, eu tenho um caso bem típico na minha família, de uma pessoa que ela tem uma síndrome narcisista, mas ela não aceita fazer tratamento. Só que ela prejudica o relacionamento da família inteira. Tipo, é muito difícil viver com essa pessoa. Imagino. E aí, quando ela se sente ameaçada ou quando alguma coisa acontece, ela é a vítima. Ninguém gosta de mim. E aí todo mundo vai e acolhe. Mas ela não aceita tratamento. Entendi. Como lidar com pessoas que não conseguem fazer uma terapia? Infelizmente, a pessoa que não procura terapia por si só, é bem difícil ela fazer. Porque não tem como obrigar. Não tem como, né? Não tem como. Ainda mais se a pessoa não tem uma questão de ter que estar dependente do outro. Então, ainda mais se é um caso de, como você falou, de narcisismo, não tem como. É bem difícil mesmo. É muito Eu acho que talvez perceba quando as pessoas se distanciarem. Quando ela começar a sentir falta do outro. Quando ela começar a ver de fato que está tendo prejuízo, né, no social. E aí pode ser que ela... Aí procure. Mas não como, eu sou a pessoa que está causando os problemas. Mas porque ela nunca vai aceitar, né? Ela nunca vai aceitar. Exatamente. Vitória, a terapia como uma ferramenta de suporte, assim, na questão empresarial, ela pode ser uma ferramenta de sucesso, né? Se ela for aplicada ali para lidar com os problemas dentro da empresa, a questão de desempenho, né? Às vezes a gente percebe que algum colaborador ali está tendo um desempenho mais para baixo e tal. A terapia pode ser aplicada também dentro do mundo empresarial? Com certeza, com certeza. Tem empresas que estão adotando psicólogo clínico dentro, né, do ambiente. Na empresa? Para os colaboradores. Ah, legal. Para os colaboradores, para focar na saúde mental deles. Não com uma questão de RH, nem nada. Então, assim, psicólogo clínico para colaboradores. Perfeito. Né? Eu acho bem interessante isso. Bem Perfeito. interessante. Mas na terapia, por exemplo, focar principalmente quando acontece uma crise pontual. Para lidar nessa crise pontual, uma instabilidade quando acontece na empresa, para a pessoa, né, em específico. Quando está fazendo a terapia clínica. Eu acho que é muito importante também. Para aprender a lidar com essa instabilidade, né, no caso. Que legal, que legal. Inclusive, no trabalho que eu faço no hospital, é isso, como psicóloga clínica dos colaboradores do hospital. Conta um pouquinho dessa sua experiência no hospital. Você trabalha no hospital também? Mas como psicóloga clínica. Como que é essa experiência lá no hospital? Eu trabalho como psicóloga clínica. Você atende... os colaboradores do hospital. Os colaboradores do hospital? Então, eles me contrataram como psicóloga clínica para atender os colaboradores. Então, quem quiser o acesso, né, ao meu trabalho como psicóloga, eu tô lá. Então, assim, como empresa, eu acho isso muito interessante. Porque eles se preocuparam com a saúde mental dos colaboradores. Muito então, legal. até é uma questão de melhorar a saúde mental e ajudar, né? Então, algumas empresas eu sei que estão fazendo isso também. Não só da área da saúde, como um hospital. Né? E que valor que agrega não só para a empresa, mas para a vida do colaborador que está ali dedicando o seu tempo, né, a sua disposição para aquele fim, né? Porque muito não legal. É focado em melhorar para o hospital, melhorar alguma coisa para o hospital, rendimento, nada. É para melhorar a saúde mental do colaborador. Né? Então, focando vamos supor, se fosse uma empresa, focando na saúde mental do executivo, em específico. Então, os problemas sociais dele, problemas pessoais dele, questões familiares dele, só dele. O seu atendimento é presencial no hospital? É presencial. Que hospital que você... No Galileu. Pera, nós temos uma outra cliente que também trabalha lá. Eu sei, ela que me indicou, a Maitê. Olha, que legal. Sim. Temos 2 psicólogas. Olha, a Maitê. que honra. 3. A terceira que eu indiquei recentemente,
que é a Antonella. Ah, também tá entrando. Olha, que bênção, gente. Porque isso eu acho muito legal, ver o propósito disso, né? De vocês entregando algo tão valioso e a gente podendo estar de forma paralela aí contribuindo para isso também ali dentro do hospital. Que legal, parabéns. Obrigada. Que legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre inovação. Porque a tecnologia está avançando constantemente, né? E essas tecnologias também avançam na área da psicologia, Vitória? Como que funciona isso? Elas avançam. Estão avançando, mas um pouco com o pé mais no chão pela questão ética e pela questão humana, né? Ah, tá. Entendeu? Porque tem que ter essa questão do ser humano Sim. ser tratado de forma humana. Sim. Eu vi um aplicativo de terapia que eu achei bem interessante, que uma colega teve uma experiência, que era só por mensagem. Era um aplicativo, não é bem tecnológico nem nada, mas era um aplicativo que a pessoa mandava mensagem e, em teoria, era uma psicóloga falando com ela. Mas as mensagens eram muito pontuais. Eram assim, tá, e o que você fez? Como que você se sentiu? Então, como psicóloga, a minha opinião, o meu receio é esse. De como que será, né, esse tratamento. Mas eu acredito que não vai avançar tanto. Sabe o que eu fiquei preocupado? Ou como que você pensou em tecnologia, na verdade, né? O que você pensa nisso? Esses dias eu vi, não sei quem, fazendo um diálogo, pedindo pro ChatGPT atuar como um psicólogo clínico a partir daquele momento. E aí ele falava as perguntas, ele fazia as perguntas pro ChatGPT e o ChatGPT se comportava como um terapeuta. Caramba. E ali ele ia falando pra pessoa como se fosse uma terapia. E isso me deixou muito preocupado. Se a inteligência artificial com uma base de dados e conhecimento, por quê? Porque ela tem conhecimento baseado no que está aí na internet, do que foi imputado pelo ser humano. Então, os livros, as informações que estão lá conectadas. Se ela vai ter a capacidade de atuar como um terapeuta, porque a fonte de conhecimento já está lá, então ela já tem. Então, Entendi. Será que um dia isso pode acontecer? Eu acredito que não. Eu acho que é da mesma maneira que muitos psicólogos não têm sucesso, como psicólogos clínicos. Porque falta o raciocínio clínico. Perfeito. Que isso a máquina nunca vai ter. Não vai ter. E acho que da mesma maneira que muitos E o olho no olho, né? De você olhar no paciente e perceber, o acolhimento. Tem muita coisa que o psicólogo clínico faz por trás do atendimento que muitos não sabem, né? O estudo, o raciocínio clínico, a ligação. Acho que isso é fato. Eu te pergunto de outra maneira, por que muitos psicólogos clínicos não têm sucesso? Né? Acho que é da mesma maneira que a inteligência artificial não vai ter. Espetacular. Acho que é da mesma maneira. Eu acho que isso é para qualquer outra profissão, né? Que exige desse elo, dessa conexão humana, né? Dessa conexão humana, né? Com certeza. Muito legal. Vitória, me conta como foi. Você disse que participou de um treinamento, de uma palestra, onde você pôde ali impactar, né? Dando o seu conhecimento para essa empresa. Como que foi essa experiência para você? Como foi sair daquela estar lá dando essa palestra e você, como foi passar por isso, lembrar daquela menina que tinha aqueles medos, aqueles receios e saber que você pôde levar esse impacto aí desse seu conteúdo para mais de 200 pessoas? Foi muito bom. Foi assim, foi presencial e também foi online para Minas e Rio, se eu não me engano. Foi na Tramontina, Sudeste. Ah, olha que legal, Tramontina. Eu tava falando da saúde mental de forma geral, né? Então eu falei um pouco sobre alimentação, sobre atividade física, falei sobre sono. Falei de forma geral o que seria importante, né? Os pilares da saúde mental. Eu fiz até uma metáfora sobre os pilares, desenhos os pilares. E pra mim foi muito bom. Porque quando a gente fala daquilo que você gosta, daquilo que você sabe, o conhecimento, não tem coisa melhor. Porque assim, o que é, pra mim, né, ser psicóloga clínica, é você dividir o seu conhecimento, ajudando as pessoas. Porque o que me difere de você? Né, se você fosse meu paciente? Meu conhecimento. Sim. Então eu só tô dando meu conhecimento pra você. Porque se você quiser fazer 5 anos de faculdade e fazer o que eu faço, estudando,
você vai ter a mesma capacidade de se entender, de ajudar o outro. Então, eu lá na palestra, era exatamente o que eu tava fazendo. Dando conhecimento pra pessoa. Eu falei, gente, é isso, sabe? Era isso que eu tava fazendo lá. É isso que você tá fazendo aqui agora também. Não, mas aqui é um pouco mais de entrevista, enfim. Mas pra mim era muito gratificante poder passar pra aquelas pessoas o que eu tinha aprendido. Que pra mim não é nada demais. Pra mim era só um conhecimento que eu estudei por muito tempo. Era algo conhecido, era algo fácil para mim falar, né? Claro que por um tempo eu tinha dificuldade de me expor. Então isso me impedia, mas quando isso passou, pra mim não faltava nada, né? Além de ir lá e falar, pronto. Fui lá, fui convidada a falar, fui lá e falei, pronto. Então, pra mim foi muito gratificante poder passar conhecimento. E hoje eu enxergo a minha profissão dessa maneira, né? É apenas eu ajudando alguém com o conhecimento que eu tenho. Porque o que me difere do meu paciente é isso, é o meu conhecimento. Se eu pudesse fazer de outra maneira, eu faria, mas não tem como. Que legal. Que legal. E baita conhecimento, você tão jovem, buscou tanto conhecimento e busca ainda, né, novos conhecimentos, as suas pós-graduações. É tão gostoso ver isso em jovens que fazem a diferença no mundo. É uma geração que hoje aí está se perdendo no TikTok e em outras questões aí que não agregam nada para a sociedade, e ver jovens caminhando no sentido contrário. Faz acreditar ainda mais na sociedade, na humanidade. Então, parabéns, parabéns. Posso abusar da sua presença aqui como psicóloga? Se fosse para dar um conselho primordial, assim, ó. Pô, isso tem que ser feito, que pode fazer toda a diferença na sua vida. Qual conselho que seria esse para quem está assistindo a gente? Pessoas que estão passando aí, porque a gente está num mundo frenético, né? Aonde a gente acorda, já pega o celular, notícias, e é bombardeio, é guerra, disputas lá entre Israel e Hamas, e agora Israel com o Irã, e aí a Rússia que vai invadir, e aí é uma nova variante, é vírus, e gente, tá uma loucura. Tá uma loucura. E aí o governo, imposto, e aí o contador mandou a guia, o DAS, aí, gente, Tô falando igual uma mentira aqui, Vitória? É uma loucura, não é? Abre e-mail tá lá o DAS. Abre e e tá lá o DAS. Chegou o seu DAS. Então, é muita informação que a gente é bombardeado todos os dias. Não tem como fugir disso. A gente tá aqui e tem que aceitar. Qual conselho você, como psicóloga, daria? Ou conselhos, né, que você daria para que a gente pudesse passar por isso de uma forma aí mais inteligente? Nossa, eu tô pensando. Tem tantos. De forma mais inteligente ou de forma mais leve? De forma mais leve. Tá, de forma mais leve, não tenha medo de ser você. Porque eu acho que faz diferença você ter medo de ser você. Porque às vezes as pessoas deixam de fazer o que queria por isso. Eu penso porque às vezes, como eu falei de me expor, muitas vezes foi por isso, eu acredito. Né? Por questão de medo de ser você ou etc. E é algo que aparece muito como queixa na clínica. Eu deixei de fazer isso porque os outros iam pensar aquilo. Ou isso e aquilo, eu ia pensar, meu chefe ia pensar aquilo. Você quer pensar aquilo. Tem tantos problemas já, como você falou. Sim. Tem tantas dificuldades. Não deixe que você seja mais um deles, né? Você com você mesmo. Então, eu acho que meu conselho seria esse. Não crie uma prisão para você mesmo. Não deixe que você seja um problema para você mesmo. Porque já tem tantos outros, como você falou. Então, para ser mais leve, eu dou esse conselho. Muito bom. Acho que é esse. Muito bom. Mas o problema é quando a pessoa é chata. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. Mas deixa eu te... pelo seu tempo... Pelo carinho que você tem pelo nosso time, um presente obrigada da Biconte e do Bicast para você. Muito obrigada. Agradeço por... Pode abrir. Agradeço por você dedicar tanta sabedoria
e tanto aprendizado que você, como disse, né, está aprendendo e praticando, né? Eu acho que isso é o que faz toda a diferença, né? Você aprender e também colocar isso aí pro universo, né? Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem entregue aí para a sociedade, por tudo que representa a psicologia. Obrigada a você pelo convite. Eu adoro falar sobre minha profissão. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito animada, fiquei muito feliz. Agradeço de verdade. Por toda a assessoria, inclusive. Ah, que isso. Ai, que legal, adorei. Eu vou usar sempre, principalmente com a reunião com a Adriele. Ah, muito legal. Eu fiquei feliz em saber que foi novidade no podcast. Olha, que vocês três psicólogas, né, são nossas clientes lá, que atendem ao hospital. E uma que indicou a outra, inclusive. E uma que foi indicando a outra. Então, isso acho que a gente está no caminho certo. Com certeza. Lógico, todo negócio precisa ir melhorando, adaptando, corrigindo, porque tem pessoas. Mas o nosso propósito é esse, facilitar ali algo que está fora do seu dia a dia, que a gente pode ser um facilitador no seu processo. E haja paciência, né? E um processo, para quem não sabe, um processo para abrir uma empresa, só para você ter uma ideia, né? Dependendo de quem está executando, pode demorar 60 dias. A gente tenta executar isso num prazo mais rápido possível, né? Então, isso é um grande diferencial, né? Que a gente tenta facilitar esse processo. Vitória, te agradeço. Muito obrigado por ter tornado esse episódio aqui do Bicast tão produtivo e tão especial. Muito obrigada a você pelo E já deixo o convite para as outras psicólogas também participarem aqui, viu? Elas não vão fugir do nosso bate-papo, não. E numa roda aqui, trazer você novamente. Seria muito legal. Vamos combinar. Vou falar para sua especialista lá, já deixar isso agendado, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Você. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que a gente faz para todo convidado que senta aqui comigo e dedica um tempo. É um momento tão especial que a gente quer deixar registrado isso, né, da sua participação. A pergunta é breve, é curta, mas você fica à vontade para responder da forma que for preciso, no tempo que for preciso. 3 horas, pode ser? Você já assistiu um episódio até o final, você já sabe qual é a pergunta. Sim ou não? Já sei. Vitória, o que te move? Meu trabalho. Com toda certeza. Conte-me mais sobre isso. Lá no início você perguntou, né? Quem é a Vitória? Eu falei que 80% é estudo. Que envolve minha clínica, né? Envolve meu trabalho. E não tem como eu falar que não é isso que me move. Porque ser psicóloga é você se doar. Uma boa psicóloga, né? Se doa para os pacientes. Não tem como eu não estar 80% do meu tempo não pensando e não trabalhando nos pacientes. Não é uma questão de workaholic, nada do gênero. Mas ser psicóloga exige essa doação. Existe isto. Então não tem como eu não falar para você que o que me move é meu trabalho. Eu tenho que estar 100% indo atrás disso. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque é difícil você falar que o que te move é o trabalho, né? Você chegar nessa conclusão e falar dessa maneira tão aberta. Mas, de fato, todo dia o que me move, todo dia que eu acordo e vou estudar, é por conta do meu trabalho. Tudo que eu faço é por conta do meu trabalho, né? Por conta dos meus pacientes, eu falo, né? Não é o trabalho em específico, mas é por conta dos meus pacientes. Então, eu acordo todo dia por conta dos meus pacientes. Eu continuo todo dia por conta dos meus pacientes. Então, o que me move, de fato, é meus pacientes. Porque falar trabalho é um pouco forte, né? Mas eu falo, é meus pacientes. Que são aquelas pessoas, né? O que me move são meus pacientes. Parabéns. Parabéns. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que você continue fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que precisam de um anjo igual você, né? Porque eu digo que um psicólogo, um terapeuta é um anjo. É um anjo aí instruído por Deus para saber lidar com os conflitos da mente e das emoções humanas. Parabéns. Deus te abençoe. E além de psicóloga, ela é empresária. Então, parabéns. Que a gente também possa continuar te assessorando aí em tudo que você precise, viu? Certeza. Parabéns. Obrigada. E esse foi mais um episódio aqui muito especial com a nossa colega, com a nossa parceira aqui, com a Vitória. Curta esse episódio, segue a gente aqui nas redes sociais. As redes sociais aqui da Vitória vão estar disponíveis aqui, então siga ela também aqui no Instagram. E não deixe de seguir a Biconte lá no Instagram também. Até o próximo episódio. Até.